Boa tarde, eu sou a Laura Davis Matar. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu fiquei super honrada, pelo convite. Eu sei que é um fórum bem privilegiado para as discussões de diversidade e inclusão. Eu sou uma advogada de direitos humanos, fiz a minha trajetória em organizações sociais e há 6 anos eu trabalho no escritório cuidando no Matos Filho, no escritório Matos Filho, cuidando da parte de responsabilidade social. E dentro de responsabilidade social, uma das minhas tarefas, até pela minha formação em direitos humanos, é cuidar do programa de diversidade, equidade e inclusão. Então, o convite hoje é para a gente falar sobre o pilar de pessoas com deficiência. Essa é uma tarefa que eu venho me debruçando nos últimos anos. Não era a minha especialidade antes de eu vir trabalhar no escritório. Então, eu digo que os pilares de gênero, LGBT e racial foram pilares que caminharam com mais facilidade pela minha expertise. E o pilar de pessoas com deficiência, no ano passado e nesse ano, é que ele ganhou mais espaço e avançou mais. A gente sabe que diversidade e inclusão é uma mudança cultural e que, portanto, depende do tempo. As mudanças não acontecem do dia para a noite. Então, eu vou contar para vocês, só para vocês saberem um pouco a estrutura da minha fala. Eu vou começar trazendo a definição de quem é hoje considerada pessoa com deficiência, qual que é o modelo que a gente adota, qual que é a frequência na população das pessoas com deficiência. Depois eu trago muitos dos desafios que esse grupo enfrenta, e depois a gente vai olhar para a temática de pessoa com deficiência e mercado de trabalho, e aí eu uso o case do Matos Filho para nos inspirar. Então, queria fazer um combinado de que vocês me interrompam, tanto aqueles que estão presentes como os que estão online. A hora que vocês quiserem, a gente não precisa deixar as perguntas para o final. Então, o modelo que a gente adota hoje no Brasil é um modelo que também é o adotado pela ONU, que é o que considera a pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade. Esse é o texto ipsis literis do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, e também é o modelo adotado pela ONU, na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Qual que é a grande sacada desse modelo? Esse modelo ele tira a responsabilidade da pessoa com deficiência e coloca a responsabilidade na sociedade. Então, a pessoa com deficiência ela não tem uma deficiência por si só, a não ser que ela tenha, dentro do ambiente que ela está, frente à sociedade que ela convive, uma barreira. E essa barreira ela pode ser são muitas, a gente vai falar sobre quais são elas. Então, a origem da desigualdade sai da pessoa e é colocada na responsabilidade do coletivo. Quais são os dados hoje, a frequência que a gente tem da população com deficiência no Brasil e no mundo? A primeira constatação, gente, é que esses dados são falhos, por várias razões, Primeiro, porque eles passaram a ser coletados tardiamente, frente a outros dados. Depois, porque a gente não tem uma frequência na coleta, uma regularidade. Basta ver que a gente ficou aqui um período sem censo demográfico. E ainda assim, a gente tem uma subnotificação muito grande das pessoas com deficiência. E aí eu faço um paralelo com a negritude, A gente sabe que
a população negra ela se torna negra, né? Ela se descobre negra. E um pouco paralelo é esse também. A pessoa com deficiência, ela se descobre uma pessoa com deficiência. Não é algo que ela nasce sabendo. Ela vai notar na interação com o outro que não tem a deficiência, que ela é uma pessoa com deficiência. Então, segundo a OMS, 15% da população global tem deficiência, e no Brasil a gente tem 3 pesquisas, e a gente pegou a pesquisa intermediária, que é a do Instituto Brasileiro de Geografia, que é o IBGE, de Geografia e Estatística, que é um dado de 2010, que diz que cerca de 5% da nossa população é composta por pessoas com deficiência. E aí, quais são os tipos de deficiência prevalentes, né? A deficiência visual, e aí é muito comum a gente ver no mercado de trabalho pessoas com baixa visão, não tanto as pessoas cegas. A deficiência auditiva, então os surdos, e aí os surdos, por serem surdos, têm dificuldade na comunicação, né, na fala. Então a gente, no passado, se referia aos surdos como surdos mudos, né? Não sei se vocês se lembram. Hoje em dia, esse é um equívoco, né? O mudo, ele é decorrente da falta de audição. A pessoa não tem necessariamente... Pois claro, bem-vinda. A pessoa não tem necessariamente um problema na fala, ela tem um problema na audição que impede a fala. A limitação física, né? E aí a gente sabe que essa talvez seja mais prevalente, e é que a gente tem muitos tipos diferentes de deficiências físicas, a deficiência intelectual e a deficiência múltipla, que é aquela que junta, né, outras deficiências, então 2 ou mais deficiências. Dito isso, a gente começa a pensar aqui juntos sobre capacitismo, né? O que é esse capacitismo? Então, capacitismo vem da perspectiva da capacidade das pessoas de desempenhar determinadas tarefas. Então, a definição que a gente tem hoje de capacitismo é qualquer atitude que discrimine ou denote preconceito social contra pessoas com deficiência, especialmente por meio de termos e expressões pejorativos que as classifiquem como inferiores a outras pessoas, geralmente sem deficiências. E aí, eu acho que é interessante pensar aqui na questão da discriminação, né? Então, a discriminação nada mais é do que um impedimento para o exercício de um direito, e o preconceito, né, que é aquele que não necessariamente impede um direito, mas gera um constrangimento. E aí, esse capacitismo, ele se apresenta na nossa sociedade de algumas formas, né? Então, eu trouxe alguns exemplos, evidentemente não é uma lista exaustiva, mas a gente pode começar, eu acho que esse é a forma central de capacitismo, que é a falta de acessibilidade. Então, a gente fala em barreiras físicas dos espaços de trabalho, mas também, né, e aqui eu coloco os espaços de trabalho porque a gente está olhando para esse mundo do trabalho, mas barreiras físicas existentes em qualquer lugar, na calçada em que a gente anda, na escola que os nossos filhos frequentam, enfim, no acesso à praia, no acesso a parques temáticos, enfim. As barreiras físicas são aquelas que tornam inviável a chegada da pessoa a a chegada ou a permanência num determinado lugar. A gente tem falta de acessibilidade também quando a gente fala em dificuldades na comunicação interpessoal. E aí, ela é uma questão que diz respeito ao grupo onde essa pessoa está inserida. Então, vocês vão ver lá na frente que o Max Filho, por exemplo, ofereceu para os seus profissionais um curso de Libras. A gente entendeu... Olá, tudo bem? Tudo bom? A gente entendeu que para os nossos profissionais surdos que usam a linguagem brasileira de sinais, era importante na comunicação interpessoal saberem usar Libras também, né? Então, você tem as 3 questões, né? A língua falada, a língua escrita e os sinais.
Então, a gente precisa olhar para isso de uma forma multidimensional. A gente tem ainda, na perspectiva da falta de acessibilidade, a ausência de equipamentos e tecnologias assistivas. Então, hoje a gente sabe que tem uma série de mecanismos em que a gente torna, principalmente tecnológicos, né, que faz com que as pessoas com deficiência possam ver, ler, ouvir e etc. Os sites têm muitos plugins que vão lá autorizar as pessoas que têm baixa visão ou que, né, enfim, precisam ouvir, que não conseguem ler. E, por fim, a falta de recursos financeiros, né, que é provavelmente uma das questões que mais impacta os nossos ambientes de trabalho, porque os recursos são limitados e a gente tem que fazer escolhas, né, em qualquer instituição. Você pode olhar para isso na perspectiva do governo, você pode olhar para isso na perspectiva das organizações sociais ou das organizações privadas. E aí, o investimento para promover a acessibilidade geralmente é um investimento alto. A segunda forma de capacitismo é a negação da existência dos vieses inconscientes. Então, a expressão vieses inconscientes, eu não sei quem... Ops, desculpe, passei sem querer. Eu não... Ops, acho que eu Não. Não, acho que é o outro. Tá indo para frente. Está indo para frente. Agora sim. Acho que é o outro. Agora voltou. Então, desculpem. A expressão vieses inconscientes, ela se refere às atitudes e os estereótipos que afetam a nossa compreensão, julgamento e decisão. Então, eu sempre gosto de dizer, todos nós temos vieses inconscientes. Então, eu, como head de diversidade e inclusão de um escritório com 1.500 pessoas, também tenho os meus vieses inconscientes, né? E a melhor forma da gente combater esses vieses é a consciência sobre eles. Então, a gente ainda nega muito o preconceito contra as pessoas com deficiência. E a gente tende a não fazer esse esforço, né, quando a gente está falando desse grupo. Então, essas decisões, esses vieses afetam o nosso julgamento. Então, claro, pode ser tanto de maneira favorável, quando você tem um viés de afinidade. Eu sou mulher, tenho uma tendência a contratar mulher, né? Então, eu estou favorecendo outras mulheres. Mas ela pode ser desfavorável, na medida em que eu sou uma pessoa sem deficiência, e acho que vai ser muito complicado lidar ali com uma pessoa com deficiência e acabo contratando só pessoas sem deficiência. Então, ninguém é culpado pelos seus vieses, mas é importante que a gente possa combater. Depois a gente tem, na linha da falta de acessibilidade, a questão do acesso à educação, né? E talvez, quando a gente está falando de mercado de trabalho, essa seja a principal barreira que as pessoas com deficiência enfrentam. Então, por que a gente não tem uma educação inclusiva? Por que as escolas não são acessíveis? Por que a gente não tem transporte público necessariamente acessível? As crianças com deficiência, porque existe muito preconceito, tem muitas crianças com deficiência fora da escola. Então, você vê que uma boa parcela da população hoje é uma parcela de pessoas com deficiência que só tem até o ensino fundamental ou médio. E aí, para negócios como o nosso, de prestação de serviço, é muito difícil você incluir essa pessoa. Evidentemente, isso varia muito de acordo com a classe social, né? Para quem tem uma escola particular, para quem tem, sei lá, um motorista, a coisa muda de figura, mas a gente aqui olhando para o cenário mercado de trabalho em geral, a falta de qualificação, né, a falta de acesso à educação é um dos maiores impeditivos. Agora, o cenário é positivo na medida em que há uma maior frequência desses jovens, dessas crianças e jovens nos últimos anos, então aumentou, né, mais de 50% a frequência das crianças com deficiência na escola, mas ainda assim a gente tem muitas crianças que estão ou em educação especializada ou fora da escola. E aí só trago aqui o paralelo como um subitem,
a questão da educação especialista, né, especializada versus a educação inclusiva, porque hoje é mais do que sabido que a gente precisa colocar as crianças com deficiência para frequentarem as escolas comuns. Por que isso, né? Primeiro, para romper o estereótipo, para romper o preconceito e o estigma relacionado à deficiência, né? A gente sabe dos benefícios da convivência para isso. De outro lado, porque se as crianças com deficiência ficam todas juntas, você limita a capacidade delas de se desenvolver, né? A gente se desenvolve de acordo com o nosso meio. Portanto, se ela está numa escola comum, ela tende a ser mais estimulada e, portanto, mais desenvolvida. Então, quando a gente olha para o mercado de trabalho no Brasil, a gente tem hoje uma estimativa de 8,4 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, uma lei de cotas que prevê aproximadamente 770 mil vagas, mas apenas 400 mil contratados. Então, a gente tem uma situação em que a gente tem pessoas suficientes, mas não tão qualificadas para as vagas que existem. Ou elas estão sendo muito discriminadas quando elas vão participar de processos seletivos. Então, ou as duas coisas. Ou as duas coisas, né? Estudando para fazer essa fala para vocês, eu li uma pesquisa de RH, feita só com RH, em que mais de 50% dos profissionais de RH dizem que contratam pessoas com deficiência só por causa da cota, né? E não porque de fato acreditam que essas pessoas vão agregar valor para o ambiente de trabalho, vão trazer novas perspectivas, enfim. Então, a gente tem esse dilema, essa dificuldade, né, que é treinar as pessoas para romper esse estigma, esse estereótipo. A lei de cotas, se por um lado ajuda, por outro atrapalha, porque durante muito tempo as empresas contratavam essas pessoas, mas elas ficavam ali paradas numa mesma função, sem se desenvolver. Então, é um clássico você ouvir, não, olha, eu tenho aqui uma pessoa com deficiência, está muito bem inserida, ela trabalha aqui na empresa há mais de 10 anos, que legal, o que ela faz? Não, olha, ela está na gráfica, desde que ela chegou, ela trabalha na gráfica. E aí, assim, você fala, bom, mas a gente quer se desenvolver, a gente quer ter um plano de carreira, a gente quer ganhar mais, né? Por que a pessoa com deficiência vai ser diferente? Então, desses 400 mil contratados, a gente ainda vê que 50% deles recebe até um salário e meio, mínimo, né? Um salário mínimo e meio. Então, no que está mapeado, são 120 pessoas com deficiência que recebem mais de 10 salários. Então, é uma distância muito grande, né, quando a gente fala do grupo que não tem deficiência. Então, fica gritante mesmo. E aí eu entro no pilar de pessoas com deficiência dos programas que a gente desenvolve nos nossos escritórios e nas empresas. E para pensar assim, quando você tem um pilar, qual que é o seu grande desafio, né? O primeiro é combater o capacitismo. Então, é promover ações que combatam a discriminação e o preconceito contra essas pessoas. Então, é isso que me leva para o segundo grande objetivo, que é dar visibilidade para essas pessoas e desenvolvê-las como profissionais. Então, quando a gente dá visibilidade, porque é isso, se você não tem um mundo acessível para elas, a gente convive pouco com elas. Então, você cria o preconceito frente ao desconhecido, né? Então, quando você dá visibilidade, aí vou dar um exemplo de novo do Max Filho, né? A gente fez, no ano que a gente lançou esse pilar, a gente chamou um fotógrafo que fez um pro bono e ele tirou foto de 20 profissionais com deficiência no ambiente de trabalho do escritório, a gente ainda estava 100% presencial, pré-pandemia, e fazendo um hobby. E foi tão interessante, porque assim, você tinha a foto da menina do arquivo, por exemplo, que está lá com a gente há muito tempo e que vem se desenvolvendo bastante e que é surda, tocando piano.
né? O hobby dela, apesar de ser surda, é tocar piano, porque é pela vibração que ela aprende a tocar. Depois você tem um menino com um problema no braço, que o hobby é corrida. Então você vai vendo que essas pessoas, elas são como a gente. Elas têm hobbies parecidos com os nossos. A outra era fazer yoga, a outra era leitura. Enfim, então, quando você dá visibilidade e mostra que as pessoas são iguais, né, fica muito mais difícil você bancar um preconceito, bancar uma atitude discriminatória. E aí, a pessoa também deve ser desenvolvida profissionalmente. Então, é isso que eu falei, a gente precisa ter um olhar próximo para a carreira dessa pessoa. Então, aqui a gente já tem 2 grandes objetivos, né, dentro das empresas. Promover a acessibilidade, né? Então, são as condições mínimas para que as pessoas com deficiência possam se utilizar do espaço do trabalho com segurança e autonomia. Então, por exemplo, a pessoa que é cega, ela precisa de um marcador no chão. E aí você precisa pensar em tudo, né, gente? Essa talvez seja a parte mais desafiadora. Se você não tem uma pessoa com aquele tipo de deficiência, você não sabe o que ela precisa. Porque a gente não vive aquilo, né? Então, a gente volta para uma premissa importante que a gente trabalha no Max Filho e que eu acho que é importante para o sucesso de qualquer programa, que é você ter pessoas com lugar de fala, né? Pessoas que possam, a partir da sua própria experiência, dizer como que ela se sente, como que ela experimenta aquele ambiente de trabalho, o que ela precisa para estar mais incluída e pertencente, etc. Então, aqui a gente traz os tipos de acessibilidade, né? São tipos que estão descritos, inclusive, na lei. Então, a acessibilidade atitudinal, a arquitetônica, a metodológica, a instrumental e a comunicacional. Então, de um modo geral, as mais caras são a arquitetônica, né? E as mais, talvez, desafiadoras são a atitudinal e a instrumental comunicacional, né? Porque a gente vai ter aqui uma dificuldade justamente pela ausência dessas pessoas no nosso ambiente de trabalho. E aí, de novo, vou dar mais um exemplo, né? Logo que a gente criou esse pilar, a gente fez uma reunião com todos os profissionais com deficiência. Na época, eles deviam ser uns, sei lá, 30, 35. E a gente descobriu que os profissionais surdos eles gostavam muito de trabalhar no escritório, eles tinham poucas reclamações, né? Porque, de fato, eu acho que a gente faz um acompanhamento legal, eles têm uma progressão de carreira. Então, de um modo geral, estava tudo bem. Mas tinha uma queixa muito forte de 3 profissionais que era: nós somos surdos e a gente tem um ramal. Então, com frequência, o meu colega tem que me avisar que o meu telefone está tocando, porque na assinatura da pessoa estava lá o ramal, porque na intranet estava o ramal. Né? Isso, gente, é uma atitude que tem 0 custo para a gente, que é colocar ali um sinalzinho de surdez e tirar o ramal, né? Tira o telefone e põe o sinal de surdez, que é um sinal global, né? Que todo mundo entende, tanto na intranet como na assinatura. Então, por que essa pessoa tinha um ramal? Porque ninguém estava atento àquilo, porque a pessoa que colocou o ramal na assinatura dela talvez nem soubesse que ela era surda, mas se sabia que era surda, não parou para pensar que ela não ia poder atender o telefone. Automático. Né? É o automático. Todo mundo entrava, né? Normal. Exato. Então, ela entrou. Cartão de visita também já estava lá. Exato. Né? E aí, por fim, eu também acho que essa é uma premissa importante, é entender que o trabalho de diversidade, equidade e inclusão, ele é um trabalho de direitos humanos. E que, portanto, quando você faz um programa de diversidade, equidade e inclusão, você está promovendo a inclusão social, né? Então, aqui tem a gente desenvolveu pelo Instituto Max Filho um projeto que chama Equidade,
E aí a gente tem essa definição que eu acho bem boa, que incluir socialmente significa possibilitar que as pessoas marginalizadas e excluídas, como aquelas com deficiência, tenham acesso à vida social, econômica, política e desfrutem dos seus direitos. Né? Então, parece algo muito simples, mas não é, porque se você não consegue trabalhar, você não tem os meios para ganhar sua autonomia, para ter a sua família, para fazer a viagem que você quer, né? Então, tem aí uma série de problemas derivados e que eu acho que os programas de diversidade e inclusão vêm promovendo, né, essa inclusão social. Então, trago para vocês agora quais são as nossas boas práticas, lembrando, né, o escritório Matos Filho é um escritório grande, full service, talvez nem tudo que a gente fez vale para todos os escritórios que estão aqui presentes, seja online ou presencial, mas acho que a gente pode tentar adaptar e discutir um pouco dessas boas práticas depois. Então, cada grupo de afinidade, ele representa um pilar do programa e ele tem ele tem um objetivo. Então, o objetivo geral do Em Frente, que é o nosso grupo de afinidade, é dar visibilidade às pessoas com deficiência e garantir a sua real inclusão no ambiente de trabalho do escritório. Então, esse objetivo geral, ele vira 3 grandes objetivos específicos. Então, de um lado, dar visibilidade a essas pessoas, tanto internamente como externamente. E aí, internamente, quando a gente fala de ter pessoas que têm lugar de fala, a gente também fala de ter aliados. Então, no nosso grupo participam pessoas com deficiência e sem deficiência. Então, os grupos tem um sponsor que é um sócio ou uma sócia. A gente não tem sócios com deficiência, então os sócios, para começar, já são aliados, né? E eles vão puxando outras pessoas para se engajarem nessa causa. E externamente, a gente busca influenciar clientes, fornecedores, parceiros e atrair esse público para trabalhar com a gente. Então, a gente aprendeu muito com o pilar racial que a gente precisa dar uma mensagem para o mercado de que a gente está interessado naquele tipo de diversidade para que a gente possa atrair esses talentos. Então, posso fazer perguntas depois ou pode me pode fazer agora também. Essa era uma pergunta que eu estava aguardando para fazer, exatamente como vocês atraem isso. Existe uma publicação da vaga específica para eles ou não? A gente tem vagas específicas, então a gente tem um cargo dentro do administrativo, que é o auxiliar administrativo, que é a nossa base da pirâmide administrativa, que é só para pessoas com deficiência. Mas todas as vagas do escritório estão abertas para pessoas com deficiência. Então, a gente tem um desafio hoje, que é ter cada vez mais pessoas com deficiência na área jurídica, né? Na técnica jurídica, porque boa parte... Talvez... É que às vezes, né? Às vezes, se você não faz uma publicação, às vezes, específica, as pessoas, às vezes, nem se sentem confortáveis em se candidatar, né? Então, aí eu não sei como que se vocês fazem, uma vaga específica, sei lá, para estágio com deficiência. O que a gente tem feito é justamente dar visibilidade para o programa para fora. Então, a gente fez essa exposição de fotos, circulou em todos os nossos escritórios. Então, foi para o Rio, foi para Brasília, depois a gente mandou uma foto para Nova York, uma foto para Londres, né? A gente teve cliente pedindo para receber a exposição. Então, isso foi para as mídias sociais, a gente teve vídeos sobre esse tema também nas mídias sociais. Então, é um jeito que você tem de manifestar que você está preocupado com aquela causa, né? Laura, já que você tocou em captação, eu não sei se vocês passaram por isso numa fase anterior, mas tem muitas organizações que se dizem, vamos dizer assim, empresas que justamente coletam o currículo de PCDs para ofertar para a empresa. Vocês passaram por isso também? Passamos e continuamos passando, tá? Então, a gente teve, durante bastante tempo, a consultoria dessa Andréa Schwartz, que era uma star lá da... Que é uma star, LinkedIn. Exato, do LinkedIn. Nos ajudou bastante durante um tempo. Depois a gente usou a consultoria da Caroline Guinarra. Então, a gente tem algumas consultorias que a gente usa assim. E aí, muito porque
Mori, tem uma rotatividade. Os talentos com deficiência, que de fato são talentos, eles são achados no mercado, eu não sei muito bem como, gente, juro. Porque você vê o currículo e como que você sabe que aquela pessoa é talentosa? Eu tenho um profissional desse no meu time. Né? Ele entrou como auxiliar administrativo, ele estava estagiário, ele virou assistente, e aí como assistente ele foi capturado por uma consultoria. E aí eu fiz uma contraproposta para manter ele. Porque é isso, ele é muito qualificado. Né? Então, essa rotatividade faz como quando você perde um talento com deficiência, você tem que repor pela lei das cotas, você acaba tendo que ter uma agilidade que, se você não tiver uma consultoria especializada, é difícil de você manter. Depois, o segundo objetivo específico é promover a acessibilidade, né? Então a gente já falou sobre estruturas, sistemas, ferramentas, para as atividades do cotidiano, está repetido 2 vezes cotidiano, e, por fim, garantir esse desenvolvimento profissional das pessoas com deficiência. E aí, o desenvolvimento profissional delas depende principalmente de uma sensibilização do gestor e formador. Então, lá no nosso escritório, para os talentos jovens e para os talentos com deficiência, a gente tem essa figura do formador, que é alguém mais próximo, né? E o gestor. Essas 2 pessoas geralmente passam por uma sensibilização quando você contrata um profissional com deficiência. E a gente tem a nossa consultoria interna, que são as BPs, também fazendo um acompanhamento próximo. Mais recentemente, a gente começou a trabalhar com métricas e indicadores. O que as métricas vão nos dar? Vão nos dar uma tendência, né? Então, assim, a minha rotatividade aumentou, por que será? A minha rotatividade diminuiu, que bom, o que eu fiz aqui que fez com que diminuísse? Né? Eu tenho profissionais com deficiência sendo promovidos? Não tenho. Os desligamentos são voluntários ou involuntários? Então, a gente acompanha esses indicadores só do grupo de pessoas com deficiência, né? Assim como a gente faz com os profissionais negros, com as mulheres e etc. E assim você vai mapeando um pouco onde você está acertando e onde você está errando, porque eu estou há 6 anos à frente do programa. Eu acho que não tem receita de bolo, não tem uma receita de sucesso. Não tem uma coisa que eu vou chegar para você e vou falar assim, olha, faz isso, que você vai ter um monte de pessoas com deficiência no seu time. Não tem. Vai depender de 1 milhão de fatores. E, às vezes, o que funciona aqui não funciona aí, né? Ou, às vezes, uma super ideia. Então, por exemplo, com um grupo racial, com o Soma, eu encanei que eu queria um grupo só de profissionais negros sendo mediado por profissionais negros. E a gente quer um espaço seguro, vamos dizer, para eles, que não tivessem os brancos. Porque eu tinha ouvido isso de uma super consultora de RH que fez isso na Bayer. A Bayer é uma referência na inclusão racial. E aí a gente foi oferecer isso para o Soma e eles não quiseram. Aí eu fui de novo oferecer, não contente, eu fui pessoalmente, eu falei, pessoal, é o seguinte, olha só, isso aqui é uma oportunidade, vamos fazer, vai ser o máximo, fulana de tal, ciclana, quem me falou foi a Patrícia, que fez na Bayer. Eles se convenceram mais ou menos, a gente fez o programa, deu certo. Porque não adianta você, eu branca, primeiro, não adianta eu branca propor, não adianta. 2, não adianta você colocar algo que você acha que vai dar certo naquele ambiente, porque deu certo em outro, né? Eu estava muito nessa coisa assim, mas deu tão certo na Bayer, por que não vai dar certo aqui? Né? E não vai dar certo aqui por 1 milhão de razões, porque a Bayer talvez tenha um chão de fábrica que a gente não tem. Então, eu acho que realmente aqui as métricas elas vão nos dando um pouco dessa diretriz. A gente trabalha com algumas ações para todos os grupos, então aqui a gente tem vamos dizer, um geralzão do que a gente faz, né? Então a gente produz conteúdo, então a gente produziu conteúdo, por exemplo, durante a pandemia, né? Como que as pessoas com deficiência podem se proteger da Covid? A gente começou a entender que a gente tinha um monte de questões ali com o grupo das pessoas com deficiência, com coisas que
a gente não tinha acesso à informação, então a gente produziu esse material. A gente produziu uma cartilha de direitos das pessoas com deficiência e fizemos um advocacy mandando isso para todos os vereadores e deputados estaduais das cidades onde a gente tem escritório, já que foi a legislação que a gente compilou, além da nacional. Então, a produção de conteúdo, ela é legal, gente, porque além de você ter um impacto externo no conteúdo que você produz, você engaja os seus colaboradores, os profissionais, para fazerem aquilo. Então, o time de cidadania corporativa, que é o meu, ele, basicamente, ele faz uma checagem de qualidade. Ele vai corrigir alguma coisa, ele vai dizer, ó, aqui vocês detalharam muito, aqui está muito geral, vamos tentar homogeneizar, enfim. A gente faz campanhas de comunicação, né, divulgando não só esses conteúdos que são produzidos, mas também toda a parte de vídeos que eu já falei, aquelas fotos. Então, a gente comunica o que a gente está fazendo, né? Essa é uma parte importante do trabalho de diversidade e inclusão. E não porque a gente precisa marketear o que a gente faz, mas porque a gente precisa, de fato, jogar luz no que você faz para que as pessoas saibam e queiram trabalhar com você, né? Do contrário, é difícil que você se posicione no mercado como um escritório ou uma empresa que quer ter pessoas com deficiência. A gente faz muitos eventos internos de sensibilização, a gente já trouxe gente muito legal para falar, né? Pessoas com deficiência como o Rodrigo Mendes, a própria Caroline Guinarra, a própria Schwartz, esse moço que está com o bebê é o Henry Zilbers, que é do Instituto Serendipidade, tem uma criança com síndrome de Down, ele também veio falar. A gente fez uma iniciativa, em 2021 a gente dedicou o programa de diversidade e inclusão ao tema da interseccionalidade. Então, a gente fez um evento com o Henry, que juntava o grupo Em Família, que está olhando para uma cultura de parentalidade, com o grupo Em Frente, que está cuidando de uma cultura acessível para as pessoas com deficiência. A gente participa de eventos externos, então, vou dar um exemplo que me veio agora à mente, a gente tem esse festival, a gente não, o mercado de seguros tem um festival que chama Dive-In, que está acontecendo por agora, é um festival global, e a gente fez um ano o papel do aliado na pauta da pessoa com deficiência. Então, a sócia que é sponsor do grupo, que é a Camila Calé, que é do mercado de seguros, foi junto com uma profissional com deficiência e contaram tudo o que a gente vinha fazendo. A gente participa da Reis, eu sei que tem outros escritórios full service que também participam, né? O Tosini, se não me engano, está no conselho lá da Reis. É um espaço muito interessante para a gente aprender boas práticas e as estratégias de promoção da diversidade e inclusão para as pessoas com deficiência. E a gente tem o que a gente chama de mentorias coletivas, que o nome interno que a gente dá é Pockets, que é quando você tem uma pessoa com deficiência compartilhando para vários profissionais a sua experiência. Então, aqui a expectativa é que você faz um letramento das pessoas sobre esse tema, você sensibiliza a partir da experiência de uma pessoa com quem você convive, né? E a pessoa também ganha a tal da visibilidade que a gente tem procurado dar para essas pessoas. A gente teve recentemente um pocket de 2 profissionais com deficiência contando que tem uma deficiência que não é visível. Então, uma tem esclerose lateral amiotrófica e a outra tem não sei o que de Crohn, alguma coisa assim. E aí elas vão contando para a gente, uma das coisas que elas contaram que me embarcou é como é difícil elas tirarem as pessoas do assento no transporte público das pessoas que estão ocupando, que não têm deficiência, e que elas andam com o atestado de que elas são pessoas com deficiência no bolso, porque aí assim, eu chego para você e falo, olha, sabe o que é? Eu preciso sentar. Você fala, você precisa sentar, imagina, olha você. E aí eu tenho que tirar o atestado e mostrar para você e falar, olha, eu tenho esclerose lateral amiotrófica, eu não posso ficar em pé esse período todo.
E a gente que não tem deficiência, a gente nunca pensou sobre isso, né? E, enfim, a gente fez uma outra vez um pocket sobre a deficiência congênita e a deficiência adquirida, né? E aí a gente pôde fazer esse paralelo entre as pessoas de como é muito mais difícil para aquela pessoa que adquiriu uma deficiência lidar com ela, pelo menos no relato que nos foi dado, do que para a pessoa que estava desde que ele nasceu, ele lida com aquilo, enfim. Então, essas são algumas das ações que a gente achou legal de compartilhar. E depois a gente fez algumas iniciativas institucionais. Ano passado a gente rodou um censo PCD, né? O objetivo dele é tornar o Max Filho mais inclusivo e acessível para os profissionais com deficiência, adequando-se às necessidades deles. O que essa pesquisa faz, né? Ela é um censo não anônimo, então eu tenho a resposta de cada um, eu tenho que coletar consentimento para fazer uso daqueles dados, e aí as pessoas respondem uma pesquisa que vai tentar mapear a chance dela ter uma deficiência. E aí, com isso, a gente aumentou significativamente o número de pessoas com deficiência na área jurídica, porque daí elas não foram contratadas como sendo pessoas com deficiência, mas ela tem um problema nas costas, que é estrutural, e que ela tem que lidar com aquilo há não sei quanto tempo, e que ela conseguiu configurar aquilo como uma deficiência efetiva. Essas doenças todas, né? Autismo, esclerose lateral amiotrófica, que muita gente tem, não fala, não sabe que pode ser considerado uma deficiência, e você mapeia. E aí você consegue oferecer também para esse profissional o que ele precisa para o bom dia a dia de trabalho. Frente ao cumprimento da cota e essa rotatividade, a gente estabeleceu uma meta voluntária de ter pelo menos 6% de profissionais com deficiência no escritório. Isso por quê? Porque a gente não quer ter que usar tanto as consultorias a que você se referiu, Mori, né? Porque a gente tem a urgência de repor a vaga, e também porque a gente sabe que quanto mais gente com deficiência a gente tiver, melhor vai ser esse ambiente para essas pessoas. Então, quando você coloca uma meta, não necessariamente a gente tem que atingi-la, mas a intenção da meta faz com que você monitore as métricas, vá atrás de cumprir, etc. Então, aqui a gente, como essa meta, a gente estabeleceu um plano de ação, e depois, se alguém tiver interesse, a gente pode conversar. Além disso, a gente faz esse acompanhamento dos profissionais com deficiência. Então, em 2021, né, quando eu olhei para o meu time e falei, esse vai ser o ano do em frente, e ele vai ter que avançar, a gente vai estudar, a gente vai fazer acontecer. A primeira coisa que a gente fez foi juntar um time de desenvolvimento humano, né, do RH, para todo mundo junto se encontrar a cada 15 dias para discutir casos sensíveis, questões de acessibilidade, né, interação, senso de pertencimento, e isso tem feito muita diferença, né, tanto no mapeamento de, vamos dizer, profissionais com deficiência que estão abaixo da performance esperada, como profissionais com deficiência que não têm um comportamento adequado, que você tem um escritório inteiro, você tem gente com baixa performance e com comportamento inadequado. Mas quando você olha para o profissional com deficiência, a gente promove um acompanhamento mais próximo dessas pessoas, né? Justamente para a gente não perder talentos com deficiência. E aí a gente fez já 2 vezes esse Road Café, né, que as pessoas com deficiência, até por conta do estigma, do estereótipo, as que trabalham conosco, elas não são muito vocais, né? Então é isso, a primeira reunião que a gente fez com os profissionais negros do escritório foi muito duro para quem estava ouvindo, porque eles tinham reclamações concretas difíceis, né? Que eu tenho certeza que os profissionais com deficiência também têm.
mas eles têm muito mais medo, eles têm mais receio, eles têm menos disposição. Isso, claro, gente, estou falando de um modo geral, né? A gente tem um profissional com deficiência que é maravilhoso, que está lá falando, escrevendo artigo, super vocal, mas de um modo geral. Então, essa estratégia de usar essa metodologia do Globo Café foi super interessante para a gente fazer planejamento do ano. Então, são várias mesas, cada uma com um dos objetivos específicos do grupo, e os profissionais com deficiência vão rodando e dando sugestões de como que eles acham que a gente pode implementar, fazer cumprir aquele objetivo. Então, acho que é isso. Não tem mais. Aí ainda tem essas outras iniciativas, que foi a análise de acessibilidade, né? A gente fez uma avaliação e a gente tem um plano de investimento na acessibilidade, começando por São Paulo e depois para os outros estados. A gente colocou a assinatura, que eu já falei, e a gente fez o curso de Libras com a Derdic, que à época era nossa parceira. Então, a gente negociou com a Derdic o curso como uma contrapartida do investimento social. E agora sim, é isso. São iniciativas que, de um modo geral, foram bem-sucedidas e que a gente acha que podem ser legais de serem replicadas. Ai, super obrigada, Laura. Parabéns. Bom, Perguntinha, Laura. Até porque eu trabalho no escritório menor, né? E assim, alguns outros colegas aqui também trabalham no escritório em menor porte. Eu imagino que, além do envolvimento dos sócios, né? Ou seja, eu acho que a gente sempre que fala em questões de inclusão, diversidade, nós estamos, acho que, de acordo, que tem que haver um engajamento dos sócios,